Eu em Attack on Titan. Bom, como ninguém que sabe como que eu morri, eu vou pular para a parte que eu estou conversando com a divindade. Divindade fala: você morreu antes da hora, mas eu vou ter envia para mundo de Attack on Titan. Mas como que esse mundo e perigoso, eu vou te dar alguns desejos agora, faça. E eu falo: está bem, como meu primo desejo, eu quero ter a aparência do gênio de Kimetsu no Yaiba Mel. Segundo desejo, ter a transformação do Kaiju no 8. Meu terceiro desejo, que meu Kaiju tenha 20 metros de altura. Observação: eu não vi muita coisa no mangá Kaiju no 8, então se eu falar alguma coisa errada aqui, desculpe. Voltando para a teoria, terceira desejo, eu quero ter alguns atributos físico e mental. Bom, e só isso mesmo. E a divindade fala: eu já criei seu mundo de Attack on Titan e só você entra dentro desse portal onde que você vai para o mundo de Attack on Titan. Ela fala isso abrindo um portal na minha frente, e eu entro dentro do portal e a minha visão fica toda branca. Depois de um tempo minha visão volta ao normal e meus pensamentos, caralho, quase fiquei cego aqui. Mas onde que eu estou? Eu falo isso olhando ao meu redor e eu vejo que eu estou em uma floresta. Meus pensamentos, mas qual parte da história eu estou? Eu falo isso andando e eu falo: e muito estranho está no corpo de uma criança. Eu falo isso tocando em mim mesmo, até que eu percebo que na minha cintura eu estava com um cinto que tinha uma faca. Meus pensamentos, agora eu sei sim qual parte da história eu estou. Eu penso isso pegando a faca e dando uma olhada e eu falo: essa faca até que eu bem bonita, mas aonde que fica a casa da minha casa? Eu falo isso até que eu escuto voz de 4 pessoas, mas a voz é masculina, e eu vou na direção das vozes e eu vejo uma casa e 4 homens. Eu me escondo atrás da árvore que estava na minha frente e eu decido ouvir o que aqueles homens estavam falando. Homem 1 fala: vai ser essa casa mesmo? Homem 2 fala: sim, aqui ninguém vai desconfiar da gente. Homem 3 fala: sim, aqui é uma floresta muito grande, não vai ter ninguém. Homem 4 fala: a gente está no meio da floresta, então a gente tem muito tempo para fazer o que a gente quiser. O primeiro homem que estava na frente da porta, ele arromba a porta e os 4 entram dentro da casa e nós só podemos ouvir gritos de desespero e os gritos continuam por um tempo, mas do nada os gritos pararam. Meus pensamentos, agora eu devo entrar lá e matar os homens. Eu saio dos meus pensamentos e eu vou na direção andando lentamente para não fazer nenhum barulho, até que eu entro dentro da casa e eu vejo que um dia homens estava dormindo no sofá e eu vou até ele e eu coloco minha mão na boca dele e eu com a outra mão que estava com a faca eu cortei a garganta do homem. O homem que ele morreu na mesma hora, ele só estava se debatendo um pouco, mas não estava fazendo barulho e meus pensamentos, pronto, agora falta só 3, mas eu vejo um dos homens lavando a mão na cozinha e eu pego o homem que eu tinha matando no sofá, eu deito ele no sofá e eu saio do sofá. Eu vou lentamente até a porta da cozinha e o homem que estava lavando as mãos, ele fala: até que não foi difícil de matar esse 2, só falta a menina que está lá em cima. Quando ele terminar de falar isso, eu já estava bem atrás dele e eu sou um soco na perna dele que ele se ajoelhar e eu peço a cabeça dele e eu coloco minha mão na boca dele e eu começo a dar facadas no peito dele que ele tenta se levantar para me tirar atrás dele, mas ele já tinha perdido muito sangue e acaba caindo no chão já sem vida. Mas quando que ele caiu no chão, ele fez baralho e o homem que estava em cima no segundo andar fala: está tudo bem aí, cara? Ele fala isso descendo as escadas. Meus pensamentos, puta merda, eu penso isso me escondendo dentro da escola, já que tinha uma porta onde que guarda algumas coisas tipo ferramentas. Eu me escondo lá dentro e o homem viu o seu amigo morto no sofá e fala: mas que caralhos aconteceu aqui? Ele fala isso indo para a cozinha e vendo seu outro amigo morto e o homem fala: mas que merda, o que diabos aconteceu aqui? Ele fala isso saindo da cozinha e fica em frente à escola, mas de costa para onde que eu estava escondido. Eu só estava olhando e esperando o momento certo para matá-lo, até que eu vejo o momento perfeito. Eu saio de onde eu estava sem fazer nenhum barulho, eu pego a minha faca e eu enfiei a faca na perna do cara. Ele se vira rapidamente e tenta me acartar, mas eu desviei em um rápido movimento com faca na mão. Eu simplesmente decepei a mão do homem, que a mão dele cai no chão e ele se ajoelhar e ele estava gritando de dor e o homem fala: seu moleque desgraçado, eu juro que eu vou matar você. Eu falo: você não vai, já que você vai estar morto. Eu falo isso correndo na direção do homem. Eu pego a minha faca e eu enfiei no meu do seu rosto e eu tiro a faca do rosto do homem. Já
estava sem vida e eu meus pensamentos. Agora cadê a Mikasa? Eu pensei isso subindo as escadas e indo em um quarto próximo onde que eu vejo uma menina amarrada. E eu vou até ela e eu falo, está tudo bem, eu vou te salva. Eu falo isso cortando as cordas. A Mikasa estava assustada e ela fala, os homens que estava aqui, você. Eu falo, eu matei os 13. A Mikasa e o último homem, eu falo, não sei, eu vi ele aqui dentro da sua casa. Quando eu termino de falar isso, a Mikasa fica mais assustada, pois o último homem estava atrás de mim e o homem me pega pelo pescoço e fala, então foi você, seu moleque de merda, que matou os meus amigos. Ele fala isso pegando a minha faca e ele continua falando, antes de você morrer eu vou te torturar bastante, seu pedaço de merda. Ele fala isso pegando a minha faca e fazendo um corte no meu rosto, mas eu consegui fazer ele derrubar a faca. E eu falo, menina, agora a sua vez, mete esse homem para vingar os seus pais. A Mikasa vai correndo até a faca, pega ela e a Mikasa despertar o seu poder de um Ackerman. A Mikasa ficou com uma força tão grande que ela quebrou o cabo da faca e quebrou o piso de madeira e foi correndo na direção do homem em uma alta velocidade e dá um pulo e enfia a faca na barriga do homem, que ele cai no chão e acaba me soltando. E a Mikasa dava várias facadas dele até que o homem não aguentou e morreu. Eu falo, caralho, meus rosto. Eu falo isso colocando a mão no meu rosto, pois estava saindo muito sangue. E a Mikasa vem até mim e fala, você está bem? Eu falo, sim. Ele só fez um corte do mal rosto. Eu falo isso tirando um pedaço de pano do meu bolso e colocando em cima do meu ferimento para ver se para se sangrar um pouco. E a Mikasa fala, olha, muito obrigada por essa salva, mas qual é seu nome? E eu falo, meu nome Gênia. E a Mikasa fala o meu nome e Mikasa, e eu falo isso não nem um pouco bom conhecer uma pessoa assim, né? Eu falo isso, me levanto e indo na direção da onde que estava o homem que já estava morto. E eu pego a minha faca e limpo ela na camisa do homem guardando a minha faca. E a Mikasa, os meus pais estão mortos e agora o que eu vou fazer sem eles? E eu falo, olha, você pode vir comigo, eu sei que a gente acabou de se conhecer, que você não deve ficar com estranho, mas se a gente não sair daqui pode vir mais deles aí, não vamos ter como nós defender Mikasa. E a Mikasa fala, sim Gênia, você tem razão. Quando ela terminar de falar isso, a gente acaba escutando o som de uma pessoa subindo as escadas e eu falo para Mikasa, fique aqui. Eu vou na direção na porta, bem que a pessoa que estava vindo era uma menina que acaba me vendo na beirada da porta e a menina fala, eu te achei, não precisa se esconder. E eu apareço para ela e eu falo, quem você? E a menina fala, meu nome é Irina. E o seu? Ela fala isso chegando perto de mim e eu meus pensamentos aqui não era para o Eren chegar, não, pera Irina, puta que pariu, agora eu entendi, o Eren virou uma mulher. Ela fala isso olhando para ela e a Irina fala, você está bem, você não falou o seu nome. E eu falo, meu nome é Gênia. E a Irina fala, mas o aconteceu aqui porque tem essas pessoas mortas aqui. Quando ela terminar de falar, a Mikasa aparece no meu lado e a Irina fala, e você qual e seu nome, menina? Ela fala isso olhando para a Mikasa e a Mikasa não responde por estar ainda assustada. E eu falo o nome dela e Mikasa, a casa dela 2 invadida por esses homens e mataram os pais dela e ela ia ter o mesmo destino ou até mesmo pior. Eu ouvi alguns gritos vindo dessa casa e quando eu cheguei aqui estava esses homens e eu matei ele para salvar ela. Ela acabou matando o último. Eu falo isso segundo o pano no meu rosto, pois estava saindo muito sangue. E a Irina fala, meu Deus, o meu pai, ele pode ajudar você, na verdade vocês dois pode vir comigo para vocês não ficar sozinhos. E a Mikasa fala, e mesmo a gente pode ir. E a Irina fala, sim, vamos. Ela fala isso descendo as escadas e nós vamos atrás dela. Chegando do lado de fora, a gente vê a Irina conversando com o homem que era igual a ela, ou que parecia ser o pai dela. E o homem olha para a gente e fala, então são vocês dois, vocês querem vir comigo e com a minha filha, crianças? E aí eu falo, assim. E o pai da Mikasa fala, o meu nome e Grisha e a Geri, os nomes de vocês são? E eu falo, meu nome é Gêmea Shinazugava e essa do meu lado e a Mikasa. E o Grisha fala, bem, então venha comigo. É a gente, Mikasa e a Irina, nós estávamos ir para sua casa, mas do caminho todo a Irina sempre estava olhando para mim. Eu percebo isso e eu falo, o que foi? Por que você está me olhando assim? E a Irina fala, nada não. E porque você estava com seu rosto sangrando alguns minutos atrás e agora não está e formou essa cicatriz no seu rosto. E eu falo, e o corte não foi fundo assim? E a Mikasa fala, verdade, mas porque o seu cabelo? E assim ela fala isso olhando para meu cabelo
cabelo. E eu falo, é eu mesmo que cortei. Eu gosto dele assim. E um moicano. E a Mikasa fala assim. E um cabelo bem diferente. E a Irina fala, e verdade. E tá bem as pontas do seu cabelo. E azuis e branco. Você por acaso pita? E eu falo, não, eu já nasci. Assim, enquanto a gente conversa, depois de um tempo a gente chega na casa da Irina. E o Grisha fala, pronto crianças. Chegamos, ele fala, isso abrindo a porta de sua casa. E nós entramos dentro da casa dele e nos vimos uma mulher que parecia ser a mãe da Irina, e o Grisha explicou o que aconteceu. E com a Mikasa, onde que a Carla, que é a mãe da Irina, deixou a gente mora com ela, e a Irina vem até a gente e fala, agora a gente e uma família podemos ficar juntos. E eu tenho uma coisa para você, Mikasa, não algo tão especial, mas eu quero que você fique com ela. Ela fala isso pegando um cachecol e coloca na Mikasa. E a Mikasa fala, muito obrigada. Eu vou usar esses cachecol sempre daqui, vai ser como no original. Pois eu não estou com muita ideia para essa parte da história. Passando alguns meses, eu estava treinando o meu físico, pois para mim conseguir me transformar em kaiju eu preciso ter muito resistência física, senão eu não vou aguentar o poder. Eu vou morrer, mas eu sempre treinava escondido para que ninguém soubesse do meu segredo. E sabe, com o passar dos meses meus cabelos estava com mais branco e azuis, não ele todo, mas maioria das pontas dos meus cabelos. E eu também deixei meu cabelo crescer para ficar um moicano foda. E nesses treinamento eu sempre ia para um pouco longe da casa, pois eu sempre fica encarando de corta lenha por conta de eu ser muito forte. Mas eu sempre aproveito e treino dando vários socos e chutes da árvore estilo Rock Lee no Naruto clássico. Mas a minha força não era muito grande, eu era de 2 adultos, mas para uma criança e muito forte, mas não o suficiente. Observação: eu estava treinando boxe do estilo do Takamura de Hajime no Ippo, atividade tilha, colocando memórias do estilo de luta do Takamura na minha cabeça. Para mim vira, pois não adiantava nada ser um kaiju, não saber um estilo de luta. E a atividade me deu esse estilo de luta, pois eu gosto muito do anime Hajime no Ippo e o Takamura, e o meu personagem preferido do anime era só isso mesmo. Voltando para a teoria, eu estava lá mais um dia com a Irina e a Mikasa. Nós acabamos de coletar madeira e nós estava indo de volta para casa. No meio do caminho nos escutamos o sino tocando e a Irina fala, Gene e a Mikasa e a tropa de exploração, eles chegaram, vamos. Ela fala isso correndo e eu falo, eu espera aí. Eu falo isso correndo atrás dela e a Mikasa fala, vocês se esqueceram de mim. Ela fala isso também começando a correr atrás da gente. Chegando no local onde que estava entrando a tropa de exploração, estava lotado de gente, pois queria saber o que aconteceu, pois voltaram poucos soldados e nós podemos ver uma mulher falando, desculpe meu filho, eu não vejo meu filho, o que aconteceu com ele. E essa mulher fala isso agarrada em um dos soldados que sobreviveu, e o soldado fala, vocês e a mãe de Brown. Ele fala isso pegando um colete da tropa de exploração e dando para a mulher. Quando a mulher abre o colete, pois tinha alguma coisa dentro e ela vê um pedaço do braço do seu filho, e o soldado fala, aqui está isso e tudo que conseguimos recuperar. E a mulher abraça o pedaço do braço do seu filho e começa a chorar, e todos que estavam vendo essa cena ficaram jogados. E a mulher para de chorar e fala, mas o meu filho foi útil, não foi, não precisa ter sido algo extraordinário. Ele retribuiu para a vingança do nosso povo, não retribuiu o nós meus pensamentos. Isso ainda está muito longe de acontecer, senhora. E o soldado que estava ouvindo tudo isso, ele fica em choque e fala, claro, não, a exploração desta vez foi tudo em vão, não fizemos progresso nenhum, não sou nada mais além de um incompetente. Brincaram com as vidas de nossos soldados, não conseguimos descobrir de onde vem, não descobrimos nada sobre eles. E a Irina fala, meu Deus. E eu falo, eu já esperava isso, vamos logo para casa. Eu falo isso indo para o caminho de casa. E a Mikasa e a Irina fala, espera, gênia. E a Irina ia falar alguma coisa, mas ela acaba dando um soco na cabeça de algum adulto da frente dela, e a Mikasa pega a Irina e leva para onde eu estava e acaba jogando ela na parede. E a Irina fala, mas que ideia brilhante foi essa, agora as lenhas está tudo espalhadas pelo chão. E a Mikasa fala, Irina, você estava pensando em entrar exército sentinela, você não mudou de ideia, né? E a Irina não responde a pergunta da Mikasa, e eu vou até elas com algumas das lenhas que estava no chão, e eu falo, vamos logo, a gente tem que ir para casa. Se eu falo isso dando as lenhas para a Irina, depois dela pega todas as madeiras, a gente dois para casa.
casa. Chegando lá eu deixei a madeira as lenhas no lugares certo e a Irina tinha começado a discutir com sua mãe. E eu falo: Irina, não fale assim com sua mãe. Ela: eu não termino de falar, pois a Irina olha para mim e fala: cala a boca, gênia. Você não tem nada a ver com isso. Você fala isso, mas você não tem mãe e nem pai e nem sabe como ter uma família. Quando a Irina falou isso, todos ficaram olhando para a Irina e eu olho para a Irina e eu simplesmente me viro de costas para todos e saio correndo para fora da casa. E a Mikasa fala: o que você fez, Irina? E a Carla fala: Irina, não era para ter falado assim com gênia. Você nem sabe o que ele passou. E o Grisha fala: eu estou desapontado com você, Irina. E a Irina percebeu o que ela tinha falado e ela saiu correndo para fora, chorando. A Irina: nos seus pensamentos, eu não queria ter falado isso pro gênia. Eu não devia ter machucado ele. Ele sempre me protegeu e sempre me ajudou. Eu amo muito você, gênia, mas eu estraguei tudo e por isso você vai me odiar para sempre. Ele pensa isso correndo para tentar de achar e a Mikasa também estava correndo atrás de Irina. Na minha visão, eu estava dando por aí sem rumo. Eu nos meus pensamentos, eu sempre te protegi de tudo e assim que você me agradece, Irina, a partir de agora a gente não é mais amigos. Mas eu estava com tanto ódio que os meus olhos ficaram brancos e também nas minhas mãos. Ela estava um pouco mais rígido, mais dura, até que estava passando em um beco e eu vejo 3 meninos mexendo com um menino e eu nos meus pensamentos, agora eu achei gente para descontar a minha raiva. Eu pensei isso indo na direção dos meninos e eu falo: vocês são bem covardes mesmo. E um dos meninos olha para mim e fala: como? E você está querendo morrer? E eu falo: vem para cima. Eu falo isso já ficando em pose de luta e um dos meninos vem para cima de mim, mas eu dou um gancho do menino que acaba sendo tão forte que ele acaba voando um pouco para cima, mas eu tenho que me esquiva, pois um dos outros ia me acerta com um pedaço de madeira e dou vários socos de direita e esquerda do menino que ele caiu no chão sem consciência. E eu olho para o último menino que estava segurando um menino que não tinha como se defender e ele sai correndo e eu simplesmente saio correndo atrás dele. Na visão do menino que achou de ver tudo isso, ele fala: meu Deus, ele muito assustador. Ele fala: isso vai na bunda do chão, pois ele estava com muito medo de mim. Na visão da Irina, ele estava pensando no mesmo beco que eu estava e elas viram um menino de cabelos loiros que estava sentado no chão com 2 meninos inconscientes no chão e elas vão até ele e a Mikasa fala: 2, você quer fez isso? E a Irina fala: qual? E seu nome? Quem fez isso daqui? E o menino fala: meu nome é Armin. E não foi eu que fez isso, foi um outro menino que tinha uma moicano. E a Irina fala: gênia, você sabe para onde ele foi? E o Armin fala: não sei. Ele saiu correndo atrás do outro menino que estava mexendo comigo e ele bem assustador. O Armin fala isso quase chorando. Na minha visão, eu estava dando um sura do último menino. Eu só parei quando eu estava satisfeito. Eu estava tudo sujo de sangue e as minhas mãos estava com sangue, um pouco da minha roupa também. E eu nos meus pensamentos, isso deve ser o bastante. Eu não vou voltar mais para a casa da Irina. Eu não quero ver cara dela nunca mais. Eu penso isso saindo do local onde que eu estava e deixando o menino assim quase morto. Na visão da Irina, Mikasa do Armin, os dois estava tentando a mesma conversa do original até que ele escuta um barulho muito alto. Eles vão ver o que ele vê, um titã colossal. A Irina, Mikasa e Armin, eles ficam assustados por aquele titã era maior que a muralha. O titã colossal, ele dá um chute na muralha onde que acaba voando vários pedaços da muralha para várias direções diferentes. E a Irina fala: minha casa fica perto da muralha. Ela fala isso saindo correndo junto da Mikasa. E o Armin, por estar com muita medo, ele vai para outra direção, o lado posto que a Irina e Mikasa estava indo. Na minha visão, eu estava em cima de uma das casas e eu vi a cena toda. Eu falo: você apareceu, seu filho da puta, você tem sorte, porque eu ainda não sei me transformar. Eu falo isso com um ódio que meus olhos de novo faça brancos e alguns pequenos raios saem das minhas mãos. Mas eu vejo que tinha várias pessoas correndo gritando. Tava um verdadeiro inferno e eu falo: está vindo alguns titãs para cá. Eu falo isso olhando para a direção onde que estava o buracão da muralha e estava entrando muitos titãs. A nossa visão e cortada para a Irina e Mikasa. Elas estavam correndo na direção da casa da Irina e a Irina grita: mãe, mãe, grita, tentando tirar todos os destroços de cima da Carla, mas eles não conseguem. E a Carla fala: vocês dois saem daqui, vocês não podem, me salva, vão embora. Quando ela terminar de falar isso, aparece um titã, mas na mesma hora aparece aquele homem lá que eu esqueci o nome e que fica com medo do titã que ele pegou
a Irina e a Mikasa e ele saiu correndo para longe do Titã. E a Irina fala: me solta, a minha mãe vai morrer. Ela fala isso olhando para sua mãe que foi pega pelo Titã. E o Titã acaba dando uma mordida da Carla que acaba a matando. E a Irina grita: mãe, mãe. E ela começou a chorar até que eles param em um local seguro. E a Irina fala: por que você não matou aquele Titã? A minha mãe podia ser salva. E a Mikasa fala: Irina. E o Rom fala: eu não consigo. Eu estava com medo. A minha reação foi: salva vocês dois. E a Mikasa fala: agora o importante é saber onde que estava o Gênia. E a Irina fala: o Gênia, eu não sei onde que ele está, mas eu espero que ele fique bem. Ele deve estar esperando o barco voltando para minha visão. Eu estava chegando perto da casa da Irina, mas eu estava indo para outro local da onde que ele estava e eu vejo o Titã que tinha matado a Carla. E o Titã acaba me vendo. Ele vem na minha direção lento, mas ele estava vindo. E eu falo: pode ser o seu pedaço de merda, eu juro que eu vou te matar, seu pedaço de bosta. Eu falo isso com um ódio tão grande que vários trovões acabam cair onde que eu estava. E nós podemos ver um kaiju. Eu finalmente me transformei em um kaiju. Eu estava com 20 metros de altura e eu olho para o Titã. E eu avanço para cima dele e eu começo a dar vários socos dele, mais sendo que no primeiro ele já tinha morrido, mas mesmo assim eu continuo. Eu só parei quando eu voltei ao normal. Eu saí de cima do Titã e fui correr para onde que estava os sobreviventes. Chegando lá eu não vi a Irina, Mikasa e o Armin, ó, que parece eles já tinham indo no primeiro barco. E a nossa visão é cortada para a Irina, onde que ela já estava indo no barco e apareceu quase na mesma hora o Titã blindado e ele estava correndo na direção do portal, onde que ele acaba destruído o portão. E a Irina olha para onde que estava o kaiju e fala: mas ô diabos, e você, que Titã é esse? Mas eu juro que eu vou matar todos esses titãs, não vou deixar nenhum vivo. Ela fala isso chorando ao mesmo tempo com ódio. Mikasa fala: Irina, eu não vi o Gênia desde que a gente chegamos aqui. E o Armin aparece e fala: você achou o Gênia? E a Mikasa fala: não. E a Irina fala: ele morreu, ele deve ter morrido, porque não via nenhuma criança para cá, a maioria morreu. E a Mikasa fala: você tem certeza? E a Irina fala: sim, por culpa minha ele também morreu. E o Armin fala: não. E verde, a Irina se acalma, voltando para minha visão. Eu já estava dentro de um barco onde que a gente estava sendo levado para outra muralha, para ser mais específico a muralha Rose, pois a muralha que nós estávamos era a muralha Maria, que acabou sendo destruído pelos dois titãs. Se passaram alguns anos. Eu já estava com meus 18 anos de idade. Nesse tempo eu estava treinando os meus poderes e o meu boxe eu sempre sai para fora das muralhas para mim treinar, pois eu conseguia usar as habilidades do meu kaiju na forma humano, tipo eu fazia as minhas mãos fica como do kaiju e assim eu podia escalar nas paredes. E foi assim a minha vida. Eu nunca mais vi a Irina e a Mikasa. Eu estava ficando em mim, não ligando mais para nada nesse tempo também. Eu fiquei ficando em mim. A Irina, ela realmente pensou que eu estava morto, então ela não ligou em me procurar. E também alguns